vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando agora o nosso programa das 15 horas do dia 9/4 de 2023. Nós estamos aqui com um grupo de jovens, Walter, nosso Eu sou jovem também, pastor daqui da Igreja do Leme, do Zumbi, né? Isso. Nós vamos começar o nosso programa. Nosso tema de hoje é a Igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento, e confirmados no Novo Testamento. O nosso assunto hoje é que nós estamos falando sobre a conexão dos aspectos proféticos encontrados entre o que lemos no livro de Cantares e as parábolas ditas por Senhor Jesus. O texto básico hoje para nós discutirmos vai ser Cantares e Mateus 25, versos de 1 a 13, a parábola das virgens. Eu queria começar com você, Walter. Nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira pergunta. Eu acho que você estaria na hora de iniciar o programa com essa pergunta. Muito bem. A primeira pergunta fala, lendo Cantares, capítulo 3, verso 2, uma busca pelo noivo Jesus é feita pela igreja noiva. Faça uma associação profética com o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 6. Cantares, capítulo 5, verso 6, diz assim: Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Uma coisa que me chamou a atenção, pastor Ismael, até estudando com a igreja na última terça-feira, é que a Escola Bíblica Dominical desse final de semana nos fala muito sobre uma oportunidade. Fica claro que o Senhor quer chamar a atenção da igreja, neste momento que estamos vivendo, sobre a oportunidade ímpar que nós temos tido de encontrar o Senhor Jesus nesta última hora, no momento breve. O verso 6 de Cantares, capítulo 5... Vamos primeiro assistir o vídeo do Giovanni. Vamos. Tá? Depois, para eles até verem a resposta dele, depois a gente vai começar a nossa conversa. Tá bom? Joia. O Giovanni Maia, de São Gonçalo, deu uma resposta, nós vamos ver o vídeo. A paz do Senhor Jesus, respondendo a primeira pergunta da EBD, nós vemos que tanto o capítulo 3, verso 2 de Cantares, quanto o capítulo 5, verso 6, falam ali de uma busca que é feita pelo noivo, pelo Senhor Jesus. A diferença está no tempo profético em que essas buscas elas são feitas. Porque ali no capítulo 3, no verso 2, a busca ela é feita, de primeiro momento, o Senhor Jesus ele não é encontrado. Mas depois do homem se alinhar, buscar o Senhor da forma correta, ainda existe a possibilidade dele encontrá-lo. Já ali no capítulo 5, no verso 6, essa possibilidade ela não existe, porque o Senhor Jesus ele já buscou a sua igreja, e aqueles que o rejeitaram, rejeitaram o caminho, rejeitaram a porta que levava para a eternidade. Um texto que fala sobre isso está em Isaías, no capítulo 55, verso 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? A paz do Senhor Jesus. Pastor Ismael, de fato foi muito oportuno você ter chamado o vídeo do Giovanni. Até queria deixar um abraço aqui aos irmãos de São Gonçalo. Giovanni tocou num ponto muito importante. Ele chama de tempo profético aquilo que nos seminários nós temos aprendido a chamar de o tempo do breve. Tempo do breve. É muito importante que nós entendamos que a escola bíblica dessa semana ela vem muito no sentido de nos fazer entender que ainda existe uma oportunidade para a salvação da alma do homem. O capítulo 3 de Cantares nos deixa claro a necessidade de agora nós termos uma experiência com Jesus e aceitá-lo. Pós-arrebatamento da igreja, com a retirada do Espírito Santo de sobre o mundo, o homem até procurará o Senhor, mas ele não terá oportunidade mais de encontrá-lo. Com certeza. Sem a igreja fiel e sem o Espírito Santo, encerram-se também as oportunidades que hoje está sendo dada ao homem. Mas uma coisa que eu achei muito importante que o Giovanni tocou, e eu queria abrir aqui para os jovens participarem, porque senão fica só nós dois aqui conversando. Ele falou uma coisa muito importante sobre a forma correta de buscar ao Senhor. Acho que a gente precisa, até para a igreja, para aqueles que nos veem agora, explicar um pouco mais o que é a forma correta de buscar ao Senhor. Como que isso acontece nas nossas vidas? Eu vou passar a palavra para o Lucas agora. Gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Pai do Jesus, Senhor, todos os irmãos aqui presentes na mesa, presentes também via internet também, que assistirão posteriormente essa gravação. Eu acho, primeiramente, que é muito interessante, né, nós nos atentarmos ao tempo profético que essa palavra remete.
ela nos remete principalmente a uma passagem que está escrita em Apocalipse 3, versículo 20, que o Senhor fala que eis que estou à porta e bato. É fundamental que nós entendamos uma situação na qual o texto, prévio ao capítulo 5, versículo 6, é possível que nós entendamos que as duas igrejas que estão tipificadas na palavra, ambas as duas receberam o toque do Senhor. O Senhor, ele pela fresta da porta, ele vai e coloca a mão por dentro, ele toca. Aquilo que simbolicamente nós entendemos que quer dizer o que para nós? Que a porta de madeira, quer dizer que é o ser humano, que é o homem. Naquela fresta da porta, quando o Senhor coloca a mão, quer dizer que o Senhor atua no coração do homem. E no momento, a partir daquele momento que o Senhor se faz presente, que o Senhor se apresenta, a gente consegue ver uma dicotomia muito grande, que é o quê? Que é a igreja que tem o posicionamento de levantar e abrir a porta e atender ao chamado do Senhor, atender ao toque do Senhor, não um toque de movimentos, não um toque emocional, mas um toque espiritual do Senhor, e a outra igreja que deixa isso de lado. É interessante que as duas igrejas, elas recebem um toque, porém, a igreja fiel, ela atende o chamado e abre a porta, e a infiel, ela continua no seu leito e nada faz em relação a isso. Ela sente, mas nada faz em relação ao toque do Senhor. Amém. Amém. É interessante. Primeiro, saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael, sou daqui da Igreja do Leme. É interessante também, meu irmão, em relação a essa levantar e abrir a porta, Porque a igreja precisa estar preparada. E junto disso, lembrando quando começamos a estudar, eu lembrei daquela passagem de Zaqueu que o Senhor Jesus fala, desce depressa. A igreja precisa estar preparada e ir depressa ao encontro do noivo, ao encontro ali da porta, porque essa porta, enquanto ela bate, ainda há tempo. Então eu achei interessante essa passagem, porque é necessário sermos ali como Zaqueu, descer depressa e ir ao encontro. Até no versículo 3 fala, já despi as minhas vestes. Quer dizer, a igreja infiel, ela já está ali, não está mais ligada ao que o Senhor está falando, ela não está ali com atenção ao que vem do Senhor. E podemos fazer, é claro, sabemos que a última pergunta aqui falará mais sobre isso, mas também sobre a lei das virgens, falando dessas vestes despidas, despreparadas. Então é interessante também complementar essa visão. Acho que o Mateus tem mais alguma coisa para falar, Mateus? Amém. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos aqui presentes também. Primeiro dizer que é uma alegria poder voltar aqui nesse programa, é sempre muito bom. Muito bom. Estar falando e aprendendo mais da palavra. Foi o que nós falamos, foi a primeira, também não será a última. Eu espero que continue assim. Com certeza. Sou da Igreja do Leme. E, meus irmãos, interessante sobre tudo que abordaram, sobre como a gente consegue ver aqui claramente, a reação dessas duas igrejas. Uma igreja aqui que claramente reagiu aos sinais proféticos. Uhum. Ela reagiu a tempo ali pelo anúncio do Espírito Santo. Ela viu que ela estava acomodada. A gente viu no capítulo 3, no versículo 1, que ela estava ali, busquei minha cama, aquele que ama minha alma, busquei e não achei. O Espírito Santo incomodou, assim como incomodou as nossas vidas, para buscar ali ter uma experiência com o Senhor Jesus. E assim como o Giovanni falou, primeiro foi buscar ali nas ruas, foi buscar nas praças, pelos guardas e não achou. O Giovanni falou isso muito bem, como o pastor falou, que essa busca tem que ser alinhada. Ela tem que ser feita de uma maneira correta. Tem que ser feito pelo meio de graça. Amém. Tem que buscar o Senhor pelo que o Espírito Santo está falando, não na filosofia, não na cultura, não nos poderes dessa terra. E é interessante a outra igreja, que é quando a gente lê no capítulo 5, porque ela não reage aos sinais proféticos, mas ela reage aos sinais deste mundo. Porque fala o seguinte, eu me levantei para abrir o meu amado e as minhas mãos... Não, perdão. No versículo 6. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Ou seja, ela vai ver agora, não mais o que estava profetizado que aconteceria, mas ela vai reagir pela volta do Senhor Jesus. Então ela vai reagir agora pelo que ela vai ver. Não pela fé ela viu, mas pelo que os olhos de fato dela viu. E falo do despreparo dela, como o Rafael realmente falou. Ela se despiu, ela tirou suas vestes de salvação. Não é hora de tirar as vestes de salvação quando o noivo está ali às portas, trazendo agora já para a parábola das 10 virgens, que é o outro texto do nosso estudo. É o momento de estar preparado, a candeia acesa. Nós não podemos estar como as que dormem, como as que não têm óleo. Essa é a minha contribuição a respeito
Você vê, pastor Ismael, que o preparo, ele antecede tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Você vê que as 10 virgens fala disso, o povo quando saiu do Egito, o Senhor fala, cingir os vossos vestidos, calçados os pés, o cajado na mão. O preparo é necessário. O buscar a Deus nada mais é do que estar preparado. Abrir a porta, não se acomodar, usar os recursos da graça. Eu gostei muito do que o Mateus falou aqui, porque ela teve a oportunidade de reagir à voz. É esse tempo da graça que estamos vivendo. O Espírito Santo está falando com todos. Nós temos hoje o privilégio de poder reagir à voz do Senhor, de ouvi-lo falar. Agora, a igreja que vai ficar, ela vai reagir ao que viu, porque quando ela se assustar, a igreja foi tirada, e a Bíblia chama esse dia de 2 formas na Bíblia, de grande e terrível e de grande e glorioso. Vai ser grande e terrível para essa igreja. Fiquei. Mas vai ser grande e glorioso para a igreja que sempre ouviu a voz do Senhor e vai ouvir: vinde benditos de meu Pai e toma por herança a terra que você preparou. Até um pouco poética falando, né? Ou a igreja reage à voz suave do Espírito Santo, ou ao gemido do ao choro, né? Ou ao choro e gemido. Eu acho também muito interessante também, porque ressalta uma atitude que a igreja fiel tem que ter no momento, que é uma atitude, que é um posicionamento de proatividade em relação àquilo que nós vivemos no mundo, né? Não basta só ouvir e deixar ouvir. É necessário que tenha a atitude de pegar e fazer de ir até encontro ao Senhor, através dos meios de graça que já foram citados, para que aí sim a pessoa consiga ter acesso às bênçãos do Senhor e ao Senhor propriamente dito. Não é uma igreja que fica deitada, mas uma igreja que levanta e vai. E nós vamos ver, Walter, durante todo esse estudo, uma única coisa: ainda há tempo. Vai ter um dia que não vai haver mais tempo. Acabou. O Senhor já levou todos e nós vamos ficar à mercê dos guardas, as críticas, não é, daqueles que ficaram. A pergunta 2 vem falando disso. Justamente. E falando da pergunta 2, vamos puxando para a pergunta 2, a pergunta 2 diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 3, versos 4, faça uma associação profética com o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 7, identifique o tempo profético e quem são os guardas. E antes de nós fazermos nosso comentário, nós vamos assistir a resposta que a nossa irmã Suilano Ferreira, de São José, de Santa Catarina, nos enviou. Fazemos uma relação entre Cantares 3, verso 4, que fala agora sobre os guardas. Quem eram os guardas? Os guardas eram aqueles que deveriam guardar a cidade. Porém, eles tinham uma função, mas eles mesmos não tinham tido uma experiência de conhecer o Senhor Jesus. Eles até pregavam, conheciam a palavra, mas eles não conheciam o Senhor Jesus ressurreto, nem revelado, porque eles não tinham uma experiência com o Espírito Santo. E aqui mostra a experiência da igreja, que ela está próxima aos guardas. E a ordem do Senhor é para afastar dos guardas, pois assim essa igreja encontrará o amado. É quando ela deixa a religiosidade, ela deixa essas pessoas, deixa de servir ao homem e busca só o Senhor Jesus. E mostra também, no capítulo 5, versículo 7, já um segundo momento. É um momento onde a igreja já foi arrebatada. E agora aqueles que ficaram voltam a perguntar para os guardas: onde está o nosso amado? E esse momento os guardas espancam, eles ferem, porque eles não têm mais o testemunho da salvação, porque é uma igreja que ficou. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Como bem colocou nossa irmã Suilana, os guardas aqui de fato falam desses homens que tinham a função de levar ali a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, mas que não têm ali uma experiência com o Senhor Jesus, que não conhecem o amado, por isso que eles não conseguem dar a direção. Na verdade, eles são homens que guiam ali um corpo, um rebanho, baseado na sua razão, no seu conhecimento, na sua cultura, que é o que nós infelizmente temos visto no cristianismo de hoje em dia. Não é mesmo, Rafael? É interessante. Primeiro até abraço à irmã Suilana, que tem sempre enviado os vídeos, né, pastor? Não perde um. É verdade. É do grupo Semente Preciosa também. É uma benção, essa irmã é uma benção. E até complementando o Mateus, falta a eles o Espírito Santo de Deus, né? A verdade é que, por isso que ali no versículo 4 fala que era necessário com que ali a noiva saísse de próximo dos guardas, né? Porque o guarda ali, como o irmão colocou, é a religiosidade. E naturalmente aqueles homens não tinham o Espírito Santo do Senhor.
mas naquele momento eles não poderiam atuar como eles atuaram, já falando ali do capítulo 5, onde verdadeiramente eles foram contra ali, até mesmo bateram, né? Falando já não só sem o Espírito, mas que eles ali agora seriam os mandatários, né? Então é realmente interessante essa questão. E só complementando, né? Como o irmão acabou de dizer que os guardas eles tipificam esse tipo de religiosidade que não segue os preceitos do Evangelho do Senhor Jesus, mas são por preceitos humanos, né? Preceitos muitas vezes filosóficos, psicológicos, né? É interessante que qual que normalmente seria o papel de guarda na época, né? Referente ao texto. Normalmente o guarda, ele protege o quê? Ele protege o reino de uma determinada pessoa, seja por fazendo rondas e afins. E esse reino nós conseguimos entender, já que os guardas são tipificadamente como religiosidade, o reino seria o quê? O reino seria a doutrinação do rei do mundo. Ou seja, seria um agente do rei do mundo, que é o inimigo, né, que nós conhecemos como inimigo. Então, nós entendemos que, através da religiosidade, o inimigo ele tem tentado desviar dos principais conceitos e ideais que nós temos dentro do nosso Evangelho. Tem sido recorrente uma aula nos seminários, e nós temos acompanhado isso, que é a velocidade da operação do erro. Que, se não me engano, é o Walter que dá essa aula. O pastor Walter Babo que dá essa aula. E o Lucas tocou num ponto muito importante, porque quando ela procura pelo amado, ela não tem orientação alguma, porque o cristianismo desse tempo que estamos vivendo, ele não tem resposta para Não tem direção também. Não tem direção alguma. Ele está completamente contaminado com os valores da vida, com o psicológico, com as teologias e filosofias. Mas uma coisa é importante nós observarmos. O capítulo 3, a gente tem que sempre fazer esse paralelo. Nós estamos falando do tempo da igreja ainda antes da volta de Jesus. Então, observe que, ao interpelar os guardas, acharam-me os guardas. Os guardas não tiveram motivação alguma para tocar nessa igreja, digamos assim, que é infiel e com oportunidade ainda de ser fiel. Pós-arrebatamento da igreja, o cenário vai ser diferente. Porque ali já aponta os guardas como uma autoridade político-religiosa, que aponta profeticamente para a ação do anticristo depois da volta de Jesus. O que vai acontecer com aqueles que ficarem? Aí sim a situação é diferente. Vão ser atacados. Acharam-me os guardas que rondavam a cidade, espancaram-me, feriram-me, mostrando a tribulação que está para vir para aqueles que infelizmente ficaram ou não aproveitaram, vamos chamar assim, no vocabulário bem jovem, já que somos todos jovens aqui, né? Não aproveitaram a oportunidade de aceitar Jesus neste tempo que estamos vivendo. Justamente. Pastor, e só para complementar, né, lembrar daquela passagem, né? Se o Senhor não guarda a sentinela, em vão se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Acontece. Vamos aproveitar, vamos ver a pergunta número 3. Amém, pastor. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 4, faça uma associação profética com o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 7, e identifique o tempo profético no qual o noivo, Jesus, pode ser encontrado pela noiva igreja. Sim. Amém? O irmão que vai responder essa pergunta, Samuel Santiago, lá de João Pessoa. Amém? Paraíba. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A resposta da pergunta 3 é que, enquanto o noivo ainda não vem buscar a noiva, ainda há uma chance de encontrá-lo, desde que a igreja se afaste das ruas, das praças e dos guardas, que não sabem onde o noivo está, pois não estão nem atentas ao momento profético que estamos vivendo. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Muito bom. Samuel deu uma resposta bem pertinente, né, ao que é, né, a pergunta, e até para complementar o irmão, falar sobre essa necessidade realmente de sair ali do que era a praça, do que eram as ruas e também os guardas, porque saindo dali você poderia ter sim, né, a revelação do Senhor na sua vida, mas era necessário sair daquele local, né? E é muito interessante que, na verdade, para a igreja, né, conseguir alcançar a experiência da revelação do Senhor Jesus, é necessário que ela se afaste de alguns pontos específicos que atrapalham a comunhão e o falar e ouvir o falar do Senhor Jesus. Interessante que a primeira parte que é apontada são os guardas, né?
os guardas que representam a religiosidade. É impossível você agradar a Deus, é impossível você seguir os preceitos que estão no Evangelho se você segue com uma vida religiosa. Se você não tem a sua entrega, se você não tem todo o desejo, você não utiliza, né, os dons espirituais da forma que está citada essa palavra. Se você segue com preceitos humanos, aquilo não vai te levar a Deus de forma nenhuma, né? Mas é muito interessante também um outro ponto, que nós vemos uma forma de oposição à Trindade presente nesse texto. Na primeira parte ele fala sobre a rua. A rua, nesse texto, ele tipifica a oposição clara ao caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. Então, nesse caso, existe a primeira parte da oposição contra. A outra parte também que fala no texto que é sobre são as praças. O que seriam as praças nesse contexto, na verdade? Seriam as múltiplas vozes que ecoam no mundo. São as vozes que muitas das vezes elas querem apagar a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Distrações. Né? As distrações, exatamente. Sejam por meios filosóficos, sejam por meios teológicos, tudo aquilo são os ventos de doutrina, né? Não são exatamente a palavra, a voz do Espírito Santo. E por fim a cidade, né, que engloba tudo isso, que ela se opõe contra o quê? Contra a autoridade suprema de Deus. Não só em outras situações, mas realmente contra a autoridade do plano de Deus como um todo. É bem interessante realmente quando você trata disso, né? Porque fica muito claro. Tanto as ruas ali, quantos hoje em dia não falam que existem vários caminhos, Senhor? Não, você faz isso aqui, não, na verdade você vai por aqui. Mas não, a Bíblia, ela até, muitas das vezes, ela traz a profecia, até o livro de Cantares é uma profecia muito profunda ali para poder chegar. Mas a Bíblia, a respeito disso, é claro. Eu sou o caminho, é o Senhor Jesus e acabou. Só tem Ele como chegar ao Pai. Também como ele falou das praças, dos movimentos, quantos movimentos de emoção existem hoje em dia, tantas vozes ali querendo separar o que é a profecia. Não, a gente está fazendo aqui de acordo com o que a gente entende que é certo. E daí a voz do Espírito Santo fica de lado, fica perdida no meio disso tudo. E agora também sobre os guardas, né, a autoridade que ele falou, quantos hoje não têm levantado como autoridade espiritual? Mas a autoridade de fato só é Deus, é o Senhor. Ele é a autoridade pública, né, que está acima dessa obra. Então a gente vê claramente, como o Lucas mencionou, essa oposição à Trindade, tanto ao Filho, com vários caminhos que se abrem, vários salvadores, que não é verdade, tanto ao Espírito Santo, vozes que tentam confundir a profecia, né, quantos não têm esquecido da profecia, e quantos também a oposição ao Pai, é o pregador, é o cara que vai vir, vai fazer, mas na verdade quem está acima de todas essas coisas é o Senhor, é o Deus. E até o Mateus, complementando isso, eles não pregam sobre a salvação, né? Eles pregam sobre as coisas dessa vida. Nós queremos vitórias nessa vida, mas o que é mais importante é a salvação. E aí sim, sair de perto, né? Lembrando até de uma passagem bíblica que fala até os escolhidos seriam enganados, né? Então, aquele momento ali é o momento de sair de perto. Nós temos que estar atentos àquilo que é a salvação, aquilo que prega sobre a volta do Senhor e aquilo que prega os momentos daqui. Nós queremos a bênção aqui, mas a nossa bênção real é na eternidade. E é muito interessante também que esse apartar do evangelho, né, do falso evangelho, em que as pessoas fazem tudo, no qual as pessoas exercem o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrar, como o irmão propriamente disse, o principal da obra é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é Deus, é Ele quem faz. Nós somos apenas os servos, os instrumentos que Ele pode usar. E continuando, meus irmãos, nós teremos a pergunta número 4, que lendo Cantares capítulo 3, verso 5, faça uma associação profética com o que está escrito em Cantares capítulo 5, verso 8, identifique a relação entre a noiva, que é a igreja, e Israel. Quem vai responder essa pergunta é a jovem, né, Viviane Cavalcante, do bairro de Camocim, no Ceará. A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou responder a pergunta 4. Antes do arrebatamento, a igreja fiel, ela percebe, ela vê Israel como um marcador profético, um momento profético que Jesus vai voltar. Então Jesus está quase voltando.
aqueles que obedecem, eles vão ser arrebatados. E depois do arrebatamento, as pessoas que ficarem no mundo, que perderam o arrebatamento, eles vão lamentar, porque eles vão ficar em sofrimento, porque desprezaram a salvação. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Só gostaria de retratar com um pequeno erro que Camocim se trata de uma cidade do estado do Ceará, não um município, não um bairro, né, no caso. Meu irmão, Mateus, considerando a resposta da irmã Viviane, que também faz parte do grupo de acessibilidade da igreja, teria algum comentário que você gostaria de fazer a respeito da resposta dela? A Viviane foi muito feliz no comentário dela ao tratar de que existe aqui um entendimento profético a respeito de Israel, né? Primeiramente, no capítulo 3, no versículo 5, está tratando o entendimento que a igreja fiel tem a respeito de Israel. A igreja fiel pelo Espírito Santo, ela é levada a entender que o momento que nós vivemos agora é para a igreja, como ela fala, né? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Então aqui o momento que a igreja está vivendo é o momento para a igreja, né? E pelo Espírito Santo ela tem entendido isso. Ó Israel, o seu momento vai chegar. O amor aqui, que é o amado, né, o noivo, ele vai vir para você, mas agora é para mim. Agora é para a igreja. Agora é a oportunidade que nós temos. E já a igreja infiel, no capítulo 5, no versículo 8, ela não tem esse entendimento. Para ela entende, não, vai ter outra oportunidade, mas não é bem assim não. Essa oportunidade é para Israel, para o povo que o Senhor separou. Porque primeiro o Senhor veio, Israel rejeitou, e abriu oportunidade para nós, os gentios. Mas depois que a igreja for arrebatada, a oportunidade que vai ter é só para Israel. A igreja no fiel não vai ter mais essa oportunidade. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. A igreja infiel vai estar nessa situação. Enferma por quê? Porque ela não vai estar mais com saúde, não vai estar mais sadia. Ela vai estar imperfeita de amor, vai estar faltando o amor. Ela vai estar vazia do Espírito Santo. Exatamente. E por conta disso, ela não vai entender que o momento dela já passou, que a oportunidade dela já passou. Então, pegando um gancho importante, vou até falar olhando para a câmera, não haverá segunda oportunidade. Não. O tempo é agora, a oportunidade alguns, é agora. Alguns até pensam. É uma mensagem muito popular, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. É muito agradável, né, para achar isso, né? Mas não é verdade. A verdade é essa, nós temos que tomar uma decisão agora. É hoje. Está batendo na porta e nós temos que abrir agora, o quanto antes. É verdade. Veja só, Israel sempre foi um marcador profético. Sempre foi um marcador profético de Deus para quem tem discernimento do que está acompanhando. Eu achei muito interessante essa questão, pastor Ismael, do enfermo de amor, porque a igreja vazia do Espírito Santo, ela não tem nada. Ela perdeu com... Quem dá forma à igreja, quem dá saúde à igreja é o Espírito Santo. Nossa atenção para o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Vai haver um clamor religioso por uma oportunidade da qual a igreja infiel não tem mais direito de tê-la. Então, reforçando a oportunidade agora, a necessidade de estarmos diante do Senhor neste momento que Ele está tratando conosco. Depois Ele trata com Israel. E interessante você parar um pouquinho para pensar o sofrimento que vai ser. Né? O sofrimento dos que ficarem. Alguns vão procurar até a morte. Não vão encontrar. A palavra, nós entendemos hoje a palavra por causa da revelação. Aqueles vão até procurar a Bíblia para ler, mas não vão ter a revelação dos assuntos que estão ali. Né? São os marcadores proféticos que nós temos que estar sempre na nossa vida. Esses marcadores, sim. E só até para complementar o Mateus, interessante a palavra que eles usam antes do amor, né? Aqui fala do desperteis o meu amor, e ali já fala da enfermidade do amor. Então nós vemos que há aqui também esse entendimento, né? O primeiro fala do despertar e ali já o amor enfermo, aquele sem o Espírito Santo. E até complementando o pastor, né? Como é falado ali, nós já estudamos, né, nas questões anteriores, falando que até mesmo os guardas ali bateriam, né? Quer dizer, ia acabar e ali só ia haver
dor e ranger de dentes. Dor e ranger de dentes. E aí, complementando aqui, já entrando, na verdade, na pergunta número 5, faça uma associação profética entre as respostas das perguntas anteriores e o que lemos em Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13, né, que são ali as parábolas das 10 virgens. Né? O irmão que vai responder é o pastor Eduardo Rodrigues de Palhoça. Amém? Amém. Nós vamos ver agora esse paralelo entre agora todos os textos que nós vimos anteriormente, tratando ali entre Cantares capítulo 3, verso 2, verso 4, Cantares capítulo 5, verso 6, verso 7, verso 8, nós vamos observar ali comparado agora com o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso de 1 a 13, nós vamos observar que só há uma resposta. Só há um momento, há uma igreja fiel que vai para a eternidade, que guardou, que vigiou, que buscou, que esteve com a candeia acesa, baseada agora em Mateus 25, verso 2. Nós vamos observar que elas saíram ao encontro do noivo e as prudentes ali levaram azeite de reserva. O tempo profético que nós estamos vivendo é o chamado da última hora, no último momento, como está lá no verso 6, nós vamos observar que à meia-noite ouviu-se um grito. Então, a noiva fiel, que está preparada, que está pronta, está vigilante, essa noiva será tomada e levada para a presença do rei, para as bodas, para o grande dia da união, as bodas do Cordeiro. Enquanto que a igreja infiel, que não guardou o tempo, que não vigiou, que não atentou, que não levou ali o azeite de reserva, que não guardou as suas vestes, ela agora não alcança, ela não entra para a eternidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, pastor. Realmente a resposta foi muito rica, assim como a pergunta, né? A pergunta, ela complementa todo o estudo aqui do dia e realmente é uma bênção poder responder tantas coisas como nós respondemos hoje. Em especial aqui, falando dessa última pergunta, interessante a importância da vigilância que nós devemos ter, né? Que ali 5 imprudentes não tinham a vigilância, o entendimento de obra que deveria naquele momento. Não apenas da vigilância, mas também do preparo. São 2 palavras que nós não podemos esquecer e que é fruto de muito do que nós conversamos aqui. É importante nós falarmos, até para talvez alguns que não conheçam muito, o azeite de reserva era uma condição sem a qual ninguém saía no período da noite. Naquele tempo. Eu vou dizer que fazia parte da indumentária da pessoa a botija de reserva. A pessoa se preparava, se fosse para uma festa, colocava a vestimenta apropriada e levava o azeite de reserva, discernindo o tempo que estava vivendo, que é o tempo da noite. Nesse período que estamos vivendo, nós também estamos vivendo o tempo da noite. Precisamos discernir a necessidade de ter o azeite de reserva conosco durante toda a nossa caminhada. O azeite de reserva se traz de casa, de uma intimidade particular com o Senhor. Veja que uma palavra que define bem aquelas virgens imprudentes é a irresponsabilidade. As grandes prejudicadas pela irresponsabilidade de não se levar o azeite de reserva foram elas próprias. E é interessante que quando se diz assim, aí vem o esposo, saíram ao encontro, elas observam a condição que elas estavam, elas ouvem assim, olha, vai comprar. Mas comprar com que recurso? Sendo que a palavra fala que a nossa salvação, se nós fôssemos pagar com os nossos recursos, eles logo se esgotariam. O recurso foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo foi derramado lá pelo preço que ele pagou. Comprar em que local? Sendo que é no corpo, é numa experiência de intimidade com o Senhor que nós conseguimos o azeite de reserva. E com que tempo? Já havia se esgotado o tempo. Muitos vão correr naquele dia achando que ainda tem tempo de se acertar, mas o tempo já passou. Então é necessidade de viver em vigilância, preparado, todos os dias esperando o tempo do Senhor. Nós todos somos responsáveis pela nossa vida. Muitos hoje têm uma experiência com o Senhor, o ato da salvação. Mateus vai falar disso já. Mas a necessidade de se conviver com o Espírito Santo é um aspecto que tem sido negligenciado por muitos nesse tempo. É verdade, porque nós não podemos simplesmente nos contentar em uma vez ter uma experiência com o Senhor Jesus, né? Ir para a igreja, ter uma experiência, voltar para casa e esquecer isso, que foi o que aquelas 5 loucas fizeram. Elas não viveram o que nós chamamos do processo de salvação.
você tem uma experiência com Jesus e agora você passa a viver em santificação. Você passa a ter ali o azeite de reserva, porque você não sabe quando o seu Jesus vai voltar. É o período da noite, é um período de incertezas, né, profeticamente falando, o momento do breve, quando Jesus vai voltar, que momento. O Senhor fala que nós temos que estar vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora. E nós temos que estar preparados, né? Essas 5 noivas, elas negligenciaram, como o pastor falou, foi irresponsável tudo ali. Todas elas tinham cadeia, todas elas tiveram experiência com o Senhor Jesus, todas elas conheceram o noivo, mas nem todas estavam preparadas para o dia que o noivo ia chegar. Isso é algo muito sério, algo que nós temos que estar ali com muita atenção, porque nós não podemos ser como essas noivas. Porque o Senhor que dá o recurso, né? Nós lembramos aqui do maná, de como o maná caía todos os dias, e o maná caiu todos os dias até o povo chegar na terra prometida. O Senhor, ele, como o pastor falou, de graça ele nos dá o azeite até a volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo está sendo derramado. A oportunidade está aí. Nós lembramos até de Noé. A arca estava lá para qualquer um ver, para qualquer um poder entrar. E não podia nem se confundir, falando, mas eu vou entrar por onde? Para aquela porta e outra porta? Não. Tinha quantas portas, pastor? A porta era única, né? Tinha uma porta só para entrar na arca. A porta de Jesus. Que é o Senhor Jesus. Esse projeto tem uma porta só, que é o Senhor Jesus. Ninguém se confunde. A oportunidade está aí, como nós falamos na pergunta número 1, se não me engano. A oportunidade está sendo dada. O Espírito Santo está anunciando. Nós temos que dar ouvidos e viver um projeto de santificação. Viver um novo momento de Jesus Cristo. E só para complementar o irmão, como tudo que você falou mostra o ato e o processo de salvação, né? Aquelas loucas, elas viram ato, mas não processo. É necessário que nós vivamos todos os dias em Cristo, até para que quando haja o grito ali vem o noivo, ou até mesmo quando a porta, né, bate a porta ali, saiba que é o noivo e é necessário estar presente e cheio do Espírito Santo com azeite de reserva para receber essa bênção. Nós podemos dizer o seguinte, que o azeite delas acabou durante o processo, né? O momento exato é agora, ainda há tempo, né, Walter? Nós estamos falando durante todo esse período, ainda há tempo de ser resolvido. Amém? Nós vamos agora à pergunta das crianças e nós vamos cantar um hino. Queria convidar todos a cantar e a glorificar o céu por esse hino. Glória a Deus pelo hino cantado, né? Uma maravilha, o Senhor tem operado no meio da igreja. E Walter, por favor, a última pergunta, eu gostaria que da resposta sua também faça um pouquinho sobre a seminário, né, das crianças aqui. A pergunta de número 6 diz assim: compare profeticamente o que encontramos no livro de Cantares, capítulo 5, verso 2, com a expressão "e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram", que encontramos em Mateus, capítulo 25, verso 5. Quem vai responder? Teremos algumas respostas. Do intermediário Lorenzo Moraes, do município da Serra do Espírito Santo, a intermediária Vitória Barros, de Vitória da Conquista, na Bahia, e a adolescente Elisa Ferreira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir as respostas.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu entendi dessa resposta que em Cantares a igreja infiel estava dormindo e não atendeu a porta para Jesus entrar no coração. E em Mateus, nas parábolas das 10 virgens, todas estavam dormindo, mas de quando ouviram o clamor, aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. As 5 prudentes que tinham um azeite foram para as bodas. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A paz do Senhor Jesus. A noiva tem o coração atento à chegada do noivo. Mesmo dormindo, ela está ansiando ouvir o chamado do noivo. A igreja fiel entende o momento profético em que vivemos. Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A paz do Senhor Jesus. Comparando Cantares 5:2 e Mateus 25:5 com a reação profética. A reação profética é para estarmos vigilantes, porque estamos vivendo um momento breve e Jesus está às portas para poder buscar a sua igreja. Temos que ficar iguais às 5 prudentes, preparadas com a candeia acesa e o óleo reserva, porque não sabemos nem a hora, nem o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. A paz seja Jesus. Glória a Deus. Muito bem. É sempre maravilhoso com ver certeza, as crianças. Com certeza. É a parte que mais edifica. Agora, queria que você falasse da evangelização daqui. Olha, nós tivemos aqui no Leme e também na Ilha do Governador, nos últimos dias 1 e 2, agora do mês de abril, o seminário de crianças intermediárias e adolescentes. Tivemos envolvida nos 2 seminários, nos 2 dias, mais de 500 pessoas. Que bom. Mas nos chamou a atenção de forma muito maravilhosa a participação das igrejas e principalmente o número de visitantes que tivemos aqui na igreja do Leme no último domingo, no dia 2. Nós tivemos aqui 316 vidas participando do seminário, dentre elas aproximadamente 100 eram visitantes. Graças a Deus. Então nós vemos que o trabalho das crianças, intermediários e adolescentes vem dando seus frutos, os familiares vieram, muitos participaram do culto à noite aqui e também no dia anterior lá na Ilha do Governador. Então nós participamos de uma grande festa de salvação. Glória a Deus. E a oportunidade que nós falamos aqui durante todo esse programa foi dada através da mensagem das professoras, dos louvores que foram cantados, o testemunho do convite de cada uma das crianças. Então esse testemunho e esses 2 dias foram muito especiais para nós e nós ficamos muito contentes de ver o resultado do trabalho, pastor Ismael, das crianças, intermediários, adolescentes e dos pais que são tão fundamentais na vida deles. Amém. Eu queria agradecer a presença de vocês. Poucas foram a minha participação, que eu acho que foi um seminário de jovens, né? Eles não deixaram falar, entendeu? Nós queremos pedir a você o seguinte: se inscreva no nosso canal, grave seu vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com as outras pessoas e lembrando que hoje à noite, às 19 horas, nós temos culto na igreja. Não é? Uma maneira de evangelizar e também às 20 horas no YouTube. Vocês jovens, passem para os seus amigos da faculdade, indiquem para se inscreverem no canal, porque isso é uma oportunidade muito essencial para a evangelização. Amém, Walter? Novamente, não será a primeira nem a última, né? Amém. Amém? Mateus, Lucas, Rafael, agradeço a presença de vocês e até a próxima participação. Até nós que agradecemos, eu agradeço aqui em nome dos jovens que têm colaborado conosco na Ilha do Governador, aqui no Leme. A força dos jovens hoje é essencial para o ministério, para qualquer ministério. Com certeza. O jovem que trabalha é um grande auxiliador de qualquer ministério hoje. A paz do Senhor a todos. Amém.